capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 18. Amém? Diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas que em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nós apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por a mensagem. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com o teu povo, com a tua igreja nessa noite. A nos abençoa, para que possamos continuar te servindo e te seguindo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmão, deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo está falando para mim falar. Tudo isso que eu falei agora em meu respeito, não é para que a igreja pense que eu estou falando isso para exaltar ou que nós temos que servir, buscar Deus para esse propósito. Não é isso. Tá? O propósito que nós temos que buscar Deus não é de ter, trocar de carro, não é de comprar chácara, não é de comprar isso ou aquilo, não. O propósito de nós servirmos a Deus é que nós um dia possamos morar no céu com Ele. Eu só tenho um exemplo do que Deus faz na nossa vida, quando a gente se dispõe a obedecer e fazer. Ele vai plantando a sementinha, ele vai dando conforme. Não, se eu der demais, Vanderlei vai desviar. Então deixa eu dar só um pouquinho. Tá? Então, irmãos, quando nós saímos da nossa casa, quando nós fomos orar, não é em busca de dizer: eu quero uma chácara, eu quero uma casa, eu quero um carro. Não, não é isso. O propósito da Bíblia não é esse. O propósito da Bíblia é de buscarmos o reino de Deus, é de buscarmos o céu, é de buscarmos a Cristo, é de vivermos essa vida, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Não precisa você nem, quando for orar, pedir. Deus já sabe o que você quer. Mas a Bíblia diz que você tem que pedir, mas Ele sabe o que você quer. Quer pedir? Peça salvação. Quer pedir? Peça a conversão dos seus filhos. Quer pedir? Peça para Deus te dar fé, te dar amor, te dar graça. Porque não adianta, irmãos, nós termos um bem material e não ter o nosso nome escrito no livro da vida. Tá? Então é isso. O Espírito Santo estava me incomodando para me falar isso. Que dá a entender que eu falei tanta coisa. Opa, peraí, o pastor está dizendo isso, então ele está buscando a prosperidade. Não estou buscando a prosperidade. Estou buscando a vida eterna. E eu incentivo a todos vocês que busquem a Cristo com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque tudo isso vai ficar. Casa, carro, dinheiro no banco, o que for vai ficar. O que nós temos que fazer é aquilo que eu comecei a dizer no começo: saia mais com sua esposa, saia mais com o seu marido, saia um pouquinho mais, vá, se divirta, vá para um lugar que você queira desaparecer a cabeça. Sai da rotina. Isso sim é bênção, é bíblico, e isso Deus agrada. Amém? É isso. Glória a Deus. Irmãos, esse trecho que nós lemos aqui, quando Paulo
está escrevendo para a igreja dos Coríntios. E aqui Paulo está nos motivando a confiar e nos encorajar sobre tudo isso que nós acabamos de ler. É um trecho difícil, é uns versículos difíceis para a igreja que passou e a igreja que está passando, porque descreve como os cristãos enfrentam tribulações em suas vidas, mas não desanimam, pois carregam o sofrimento de Jesus Cristo para que a vida deles seja manifesta neles. Nós carregamos isso, irmãos, porque confiamos que Cristo tem nos confortado no meio de tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Porque o versículo 8, irmãos, olha o que diz o versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu até coloquei os significados aqui, irmãos, para ficar melhor para nós entendermos. Quando Paulo diz assim, ó, em tudo somos atribulados, atribulados é o que, irmãos? É estar sofrendo com problemas de adversidades ou dificuldades. Isso é uma tribulação. É esse sofrimento, adversidade. É um sofrimento de dificuldades. Por isso que ele está dizendo assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E angustiados, irmãos, o que é uma pessoa angustiada? É sentimento profundo de sofrimento e aflição. Você pode passar por tribulação, mas nunca por esse sofrimento de angústia. Uma pessoa angustiada é triste, irmãos. Aquela angústia profunda, aquela angústia carnal, aquela angústia terrível, irmãos. Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados. O que é atribulado é um sofrimento, é uma adversidade, é uma dificuldade que nós temos. Estamos sendo atribulados, mas ele está dizendo assim, ó, mas não angustiados. Essa angústia, sabe, essa vontade de morrer, essa vontade de se enfiar no buraco, tá? Então Paulo está dizendo aqui, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que é perplexo? Está confuso, duvidoso, atônito, espantado diante de alguma coisa. Paulo está dizendo, irmão Zé Antônio, que perplexos, mas não desanimados. Você está perplexo? Você está confuso? Está com dúvida de alguma coisa? Está atônito, espantado diante de alguma coisa? Nós temos esses problemas. Poxa, eu estou pensativo diante de alguma coisa. Rapaz, eu estou pensando naquilo. Você pode estar pensando, você pode estar tudo, mas você não pode desanimado. O que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada é ter a esperança, a coragem ou o ânimo deprimido. É você estar em depressão, deprimido, desanimado, desencorajado. É a pessoa, irmão Hélio, é a pessoa que está para baixo, sem esperança. Isso é uma pessoa desanimada, sem força de vir para a igreja, sem força de orar, sem força de meditar, sem vontade de vir para os cultos. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Olha o que ele disse aqui, ó. Em tudo nós somos atribulados, porque nós somos atribulados, né? Mas não angustiados. Nós passamos por algumas tribulações no trabalho, né? Em qualquer lugar que a gente vai, mas você não pode estar angustiado. Você pode estar perplexo, mas não desanimado. Aí aqui ele continua ainda, dizendo, dando aquelas ordens, motivando de confiança e encorajamento. Motivos de confiança e encorajamento. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos é ser alvo de hostilidade, maus tratos, opressão por causa da fé em Jesus e viver de acordo com a justiça. Perseguido e não desamparado. Você está sendo perseguido? Alguém está te perseguindo no trabalho porque você é cristão? Porque você lê a Bíblia no trabalho? Porque você lê a Bíblia no trajeto do seu serviço?
Porque as pessoas, o teu vizinho sabe que você é um crente, um cristão, você está sendo perseguido. Nós somos perseguidos porque somos cristãos. As pessoas falam mal da gente porque nós somos cristãos, mas pode ter certeza que jamais nós seremos desamparados. Nós não vamos ser desamparados, tá? O Senhor não vai nos desamparar. O Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai nos deixar. Ele não vai nos desamparar, assim como você não desampara o filho teu, assim como você não desampara um neto seu, assim como os nossos filhos estão cheios de problema, mas a gente não desampara, porque Paulo está dizendo aqui, nós podemos ser perseguidos, mas Jesus jamais vai nos desamparar. Aqueles cristãos dos primeiros séculos eram perseguidos, mas Jesus nunca desamparou aquele povo. A igreja desde o primeiro século é perseguida. Hoje nós temos uma liberdade ainda, muito boa ainda, no Brasil de pregar o Evangelho. Mas vai chegar o tempo, e está chegando esse tempo, que vão fazerem leis aí para nos proibir até de cultuar aqui onde nós estamos. Vai chegar um momento, Zé Antônio, que essa liberdade que nós temos, essa perseguição vai chegar. Mas Jesus vai dizer para nós como igreja, vocês não estão desamparados. Vocês podem não estar nesse salão, mas vocês estão nas casas. Vocês estão se reunindo por aí, em algum lugar. Porque o pessoal está perseguindo vocês pela fé de vocês. E está chegando, igreja. Está chegando. Eu não sei se vai chegar, se vai dar tempo. Se Jesus não volta antes. Mas daqui a pouco vão fazer leis para calar as nossas falas, para calar a Bíblia, como muitos países aí já calaram a Bíblia, tá? Tem muitos países que você não pode andar com um exemplar desse na mão e nem falar, nem crer em Jesus. Estão sendo perseguidos a ponto de serem mortos, mas jamais desamparados. Aí ele está dizendo aqui, abatidos, né? Desamparado quer dizer o quê? Sem auxílio ou moral, desamparado nesse sentido de sem auxílio financeiro ou moral. É a pessoa desamparar, é desamparar, tá? Mas Jesus está dizendo que jamais nós vamos ser desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos quer dizer o quê? É um desânimo, é uma tristeza, uma profunda no coração da gente, um enfraquecimento espiritual e emocional. Isso é uma pessoa abatida. A pessoa, quando está abatida, irmãos, ela está dessa maneira, desanimada, triste, uma tristeza profunda, um enfraquecimento espiritual, às vezes até físico. Mas Jesus está dizendo, você pode estar abatida, mas jamais destruído. Porque nós, irmãos, podemos passar por todo esse problema que Paulo está dizendo aqui, mas nós não podemos ser destruídos. E destruído quer dizer o quê? Algo desfeito, arruinado ou demolido. Nós, em alguns momentos, podemos passar por essa tristeza, possamos passar por essa angústia, mas jamais, pastor Marcos, nós vamos ser destruídos, porque ninguém pode destruir a igreja de Jesus Cristo. Nós passamos por lutas, por aflições, por momentos difíceis. Quantas vezes, irmãos, você já pensou em desistir, de parar, mas algo dentro de você diz, continua, eu sou contigo. Você não vai ser destruída. O inimigo das nossas almas até quer nos destruir, até quer fazer nós parar, até quer fazer nós desistir. Até quando dá 5 da tarde, vai chover, não sei se eu vou para o culto hoje, vou deixar para o próximo sábado, mas algo dentro de você fala, não, eu vou hoje, eu estarei lá hoje, eu quero estar lá hoje. Ao versículo 10 diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Tendo o meu corpo
exposto à morte por causa de Jesus. Todo tempo, irmãos, nós estamos expostos por causa do amor de Cristo. O nosso corpo está exposto à morte por causa do amor de Cristo. Olha comigo, vá comigo em Romanos, no capítulo 6. Quem puder ler, leia. Romanos 6, versículo 8. Depois Romanos 8, versículo 17. Depois 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Primeiro nós vamos lá, Romanos 6, 8. Aí nós vamos entender esse versículo 10 que diz: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. 6:8, Romanos. Quem lê? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pronto. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós já morremos com Cristo, irmãos. Nós somos nova criatura, irmã Eliana. Estamos vivendo novo com Jesus, irmã Roseli. Nós já morremos com Ele no batismo, já nos entregamos para Ele. O versículo está dizendo: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A nossa esperança, irmãos, é viver um dia na glória com Jesus. A nossa esperança é um dia estar com Ele na glória. E tudo que eu falei no começo vai ficar tudo para trás. Tudo, irmãos. Não se apegue às coisas dessa vida. Não deixe o seu coração inflamar por as coisas dessa vida. Mas que você pode curtir as coisas dessa vida, mas não com o coração nessa vida. Nós temos planos, todos os dias fazemos planos. Mas será que nós vamos chegar lá? Será que nós vamos chegar no nosso objetivo? Querer o nosso objetivo? Se eu começar por aqui, a Cláudia tem um sonho, Carlos tem um sonho, Eliana tem um sonho, Pastor Marcos tem um sonho, Francis Neto tem um sonho. Todos temos um sonho, um desejo. Mas será que nós vamos realizar esse desejo? Será que o desejo do coração de Deus é o mesmo para nós? O que é que nós estamos planejando? Porque o versículo 8 está dizendo, aqui, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então hoje, irmãos, nós sonhamos, pensamos tanta coisa, e por incrível que pareça, eu acho que nós sonhamos e pensamos muito mais coisas terrenas do que coisas espirituais. Eu acho que nós pensamos muito em coisas, não que as coisas que nós pensamos é pecado. Eu tenho certeza que você pensa algo que não é pecado você pensar, mas pode ser que a gente não alcance. Eu tenho certeza que o que você quer, que você sonha, que você pede a Deus, não é pecado. Tá? Mas talvez nós não chegamos lá. Talvez a gente vamos sonhar, vamos desejar. E tudo nessa vida, irmão Edson, se nós não sonhar e não desejar, irmão Antônio, a gente é mofinho. A gente adoece, irmão Roseli. A gente entra numa depressão. A gente entra num problema porque nós não temos sonho mais. Tá? E aquilo motiva você a acordar para lutar em prol daquilo. E o mais importante de tudo é quando você está lutando para conquistar o teu sonho, é você saber que Jesus está com você. Porque a Bíblia diz que quando Ele vir, Ele encontra nós fazendo algo bom, né? Sonhando algo bom, planejando algo bom, mas que nós não venha esquecer dele em nenhum momento da nossa vida. E tudo que você for fazer, você fala assim: Senhor, se for da tua vontade, prepara. Por que é que hoje eu falei o negócio da chácara? Porque eu já estou com a chave. Tá? A chave já está em casa. O homem veio me trazer hoje. Então, essa primeira parte, o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Agora eu vou para a segunda parte.
Se for da vontade dele, ele vai me conceder. Eu vou cuidar daquilo porque é dele, não é meu. Está entendendo? E assim na nossa vida. Isso que você tem, uma casa que você tem, não é sua, é dele. Foi ele que emprestou para você cuidar, para você zelar. Então, nós não temos nada. Não viemos e não voltaremos para lá. Tá? Capítulo 8 e o versículo 17. O que é que diz? Romanos 8, 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Pronto. Olha aí o que é que Paulo está dizendo. O versículo 16 diz: o próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está vendo? O Espírito Santo, irmão, ele testifica no nosso coração, por dentro, que nós somos filhos dele. E não tem coisa melhor. Eu não sei se vocês oram como eu oro. Sabe como é que eu oro? Porque se eu sou filho, eu posso chamar ele de papai. Eu posso chamar ele de pai. E a oração, ela tem que começar falando com Deus, em nome de Jesus, e pedindo a direção do Espírito Santo. Porque, Pai, me concede isso, se for da tua vontade, no nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja comigo. Pronto. E chama de papai. Quando o teu filho pede alguma coisa para você, pai, chega logo alisando, né? Pai, o senhor não quer me dar aquele negócio, me dar um presente, me dar uma coisa? Aí você se derrete todo, né? Quando a netinha chega, vó, eita, vó, é quando o teu neto, né, Zé, ô vô, aí pronto, já, né? O pai, a filha, pai, mãe, é nós com Deus. Deus responde, Moélio, a oração do filho dele. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando nós falamos para papai, me concede isso, papai, me ajuda nisso, papai, quando o Renan chega, pai, mãe, os filhos sempre tem mais um negócio com a mãe, né? Sempre, né? Lá em casa é assim também. Quando o outro quer alguma coisa, vai lá nela direto. Fala para meu pai não. É assim, esse dia ela botou no viva voz conversando, não fala para o meu pai não, fala o que eu já estou escutando. Então, irmãos, aí a gente acaba cedendo algumas coisas para o filho, porque é filho, né? A mesma coisa é o pai. É Deus para nossas vidas, irmãos. Quando a gente chega para Deus chorando, pedindo, sem papai, Ele nos concede, pastor Marcos. Amém. Aí o versículo 17: e se nós fomos filhos, somos logo herdeiros também. Está vendo? O filho é o herdeiro, irmão. Aí você fala assim, meu filho é a cabeça dura, mas ele é herdeiro. Ele é o herdeiro, irmão. Infelizmente ele é o herdeiro. Ele vai herdar aquilo que você... Eu acho que o único que não vai ter problema aqui é o Renan, né? É filho único, né, irmão? É o filho do Carlos aí. Então, filho único não tem problema, né, irmão Nelson? Aí ele continua aqui. Também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós estamos padecendo, irmão. Muitos de nós padecemos. Porque às vezes no trabalho temos que ouvir o que não devemos ouvir. No trabalho somos obrigados, às vezes, sem querer, estar no meio de algumas palavras que não deveríamos estar, que não queríamos estar, né? E o texto termina aqui dizendo, no versículo 17, para que também com ele sejamos glorificados. Por quê? Porque com ele nós também padecemos.
Porque se nós queremos ser, irmãos, exemplos, nós temos que padecer muita coisa. Nós temos que dispensar muitas coisas. Nós temos que dispensar, às vezes, aquelas festividades que a empresa, às vezes, chama a gente, que a gente sabe, ou colegas do trabalho que vai fazer um churrasco da sexta-feira, e a gente sabe que eu não vou, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu não vou. Desculpa. E às vezes nem chamam. Na hora do trabalho é toda sexta-feira. Porque você vai lá, tem aquelas buscas daquele jeito, tem aquelas cachaças daquele jeito, tem aquelas bebidas daquele jeito, não tem nada que preste. Né? Não tem nada. Hoje, você chega em qualquer ambiente que você vai, é um shopping, é uma loja, é um negócio, até música de funk e rap, canta, toca, mas não toca um louvor suave, você não escuta, raramente você escuta, Zé. Qualquer ambiente que você vai, que tem lá uma loja, uma churrascaria, às vezes você vai na lanchonete, está lá uma TV ligada, ninguém bota um louvor, né? É mais um sertanejo, é mais um forró, é mais alguma coisa, está entendendo? Mas depende do ambiente, está lá a TV ligada, eu vou sempre naquele lanche de Arconobeira, que é o como é? Grovo, né? Grovo, está lá. Tem uma TVzinha pequena, mas o som é tão baixinho, mas está lá. Só toca sertanejo. Não incomoda, é um ambiente familiar. Eu vou lá sempre. Grodo. Faço um convite para você, pastor Marcos. Grodo. Grodo. É um ambiente familiar, uma lanchonetezinha muito bacana, muito boa, um lanche muito bom. Grodo. Sempre eu estou lá. Mas está lá, tocando. Não incomoda. O som não é alto, é um som que você conversa normal, não atrapalha. Tá? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque o ambiente que nós estamos andando, irmãos, é um ambiente para competir com a nossa fé, com a nossa vida. Então, é isso. 2 Timóteo, capítulo 2. Hoje, o horário britânico já foi, viu, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos encerrando também, pode ficar tranquilo. 2 Timóteo, quem encontrar pode ler. Versículo 11 ao 13. palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. E se negarmos também, ele nos negará. Se formos infiel, ele permanece fiel. Não Olha aí. pode negar-se a si mesmo. Amém. Palavra fiel é esta. Versículo 11 do capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Paulo está dizendo para Timóteo que esta palavra é fiel. Ela está prometendo para nós uma vida eterna, irmãos. Se nós morrermos com ele, é o que nós estamos fazendo todos os dias, morrendo para o pecado, morrendo para o mundo, morrendo para as coisas que têm, as coisas que têm impedido a nossa, uma comunhão, uma santificação, uma regeneração. Ele está dizendo aqui, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, para que nós um dia estiver com ele, viver com ele, nós precisamos morrer todos os dias. Todos os dias nós temos que morrer, Zé. Todo dia, irmão Hélio, nós precisamos matar essa carne. Todos os dias nós temos que morrer para viver com ele no céu um dia. Tá? Ao versículo 12 diz, se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E como é que nós negamos a Jesus? É exatamente com as atitudes. É exatamente quando nós estamos no trabalho. É exatamente quando nós estamos num local que não tem ninguém conhecido, ninguém nos vendo. Ali nós podemos nos negar ele. Tá? É alguém falar, perguntar se você é um cristão, você... Não, sabe? É alguém não identificar você como um cristão, porque a nossa atitude é diferente, o nosso comportamento é diferente. É por isso que ele está dizendo no versículo 12, se sofrermos
também com ele reinaremos. Ele aqui está falando de sofrimento novo, irmãos, porque o crente sofre com ele. O crente, ele sofre, irmã Cláudia. Você pensa que é fácil ser crente? Não. Você passa muitos apuros, muitos altos e baixos. Você tem que dar um exemplo, você tem que ser um espelho, você tem que ser uma referência, porque você não pode tropeçar, você não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda, estão apontando para você. Para ser crente igual você eu não quero, para ser não sei o que, não sei e tal. Sabe, nós temos um monte de coisas que nós temos que, muitas das vezes nós temos que nos calar diante de uma plateia que você está, de pessoas que você está. Tá? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, se sofrermos, também com ele reinaremos. Mas para nós um dia reinar com Cristo, nós temos que sofrer nessa vida. Nós temos que passar por um bocado. É por isso que muitos desistem, porque não querem sofrer, não querem passar o processo, não querem passar por isso. Ao versículo 13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele continua fiel. Mas fiel a quem? A nós? Não, a ele mesmo. Não é, o texto não está dizendo que ele vai continuar sendo fiel para a gente, não. Se eu sou infiel, não é que ele vai ser fiel a mim, ele continua sendo fiel, mesmo eu sendo infiel, porque ele não muda, pastor Marcos. Ele continua sendo ele mesmo. Eu desanimei, eu desisti, eu parei, eu fui infiel. Ele continua sendo fiel. Você ficou para trás. Ele não vai ser infiel porque você parou. Não. Ele continua fiel. Porque tem uma multidão de pessoas que continuam sendo fiel a ele. Ele continua sendo fiel. Porque a palavra dele não muda. Ele continua fiel, mesmo eu infiel. Eu parei. Eu não quero mais. Eu desisti. Mas ele continua caminhando. Lembra de Jesus quando estava saindo de Jericó, o cego Bartimeu, à beira do caminho, ele estava passando. O cego gritou e ele estava indo. Aquela mulher do fluxo de sangue também estava indo. Ele continua fiel. Os infiéis estão ali, mas quem abraça ele, recebe a cura, recebe o amor, recebe... É o que a irmã Ivone falou. Nós precisamos, irmãos, ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, para um dia nós podermos desfrutar dessa vida eterna com Ele. E é o que nós temos que pregar nos nossos cultos, nas nossas mensagens, irmãos. É a fidelidade que nós temos que ter com Deus. Não adianta, irmãos, nós começar a pregar aqui sobre outro tipo de assunto que vai só te motivar. Tá? Só vai te motivar. Nós temos que pensar no reino de Deus, é na vida eterna. É o que nós estamos fazendo hoje, se nós vamos realmente chegar lá, se nós vamos realmente ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que continuar pregando, continuar falando. Ao versículo 13 diz assim, irmãos, estamos a terminar, irmão, versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha o que é que diz Romanos 8,15. Quem pode ler rapidamente, para nós adiantar aqui? Romanos 8, versículo 15. Aí nós vamos adiantar aqui mais. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aí o que é que Paulo está dizendo? Porque não recebemos o espírito de escravidão. Irmãos, nós recebemos o espírito, não foi de escravo, foi de livre, no Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos ele, quando estou dizendo, sedes em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém? Ao versículo 14 diz, irmãos, sabendo que, estou lá em Coríntios, tá? Sabendo que o que ressuscitou do Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos façam abundar
ação de graças para a glória de Deus. Ao 16 ele diz: por isso não desfaleçamos, mas ainda o que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Paulo está dizendo, irmãos, que o nosso homem exterior ele vai envelhecer. O nosso homem exterior vai enrugar. O nosso homem exterior vai cair o cabelo. O nosso homem exterior, as vistas vai turvar. O nosso homem exterior, a gente vai ter problema com andar, dor na coluna, dor nas pernas, dor nas costas, mas ele está dizendo que isso não importa. O que importa é o nosso homem interior. Olha o versículo 16. Por isso não, o 15, né? Não, 16. Por isso não desfalecemos. Tá? Ele está dizendo assim, ó, por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. O nosso interior, irmãos, ele não pode envelhecer. O nosso interior, ele não pode caminhar, seguir o exterior, porque o exterior, o cabelo embranquecia, a gente engorda, cria barriga, a gente fica velho, fica feio, fica chato. Mas o homem interior, irmãos, esse não pode morrer, esse não pode caducar, esse não pode tropeçar, esse tem que continuar marchando, seguindo, servindo, com desejo do Senhor, com desejo de fazer, com desejo de servir. Esse homem nosso interior, ele tem que continuar avivado. Por mais que o exterior envelheça, por mais que a gente esteja aí chegando aos 80, 90, 100 anos, velhinho, os dentes caindo, mas o homem interior, ele tem que continuar vivo e revigorado, continuar servindo a Deus. É isso que temos que fazer, continuarmos servindo ao Senhor. É isso que nos motiva. Mas tem muita gente hoje, irmão, que infelizmente não tem uma idade avançada, o exterior da pessoa está já ruim e o interior também está acompanhando. A pessoa não tem mais motivação no dia, a pessoa não quer mais congregar, a pessoa não tem mais ânimo, não tem mais apetite, não tem mais desejo, não tem mais fogo, não tem mais avivamento, não tem mais empolgação, coragem, ânimo, intrepidez, não tem, perde o vigor. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos renovar dia após dia esse homem interior. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso quer dizer o quê? Paulo está dizendo assim, ó, porque a nossa leve é algo leve, irmão, e momentânea, está dizendo o quê? É passageiro. Ele está dizendo que é uma coisa que vai passar rápido, é uma coisa suave. Nós estamos passando por essa tribulação, mas ele está dizendo que é momentâneo. Ele está dizendo que vai passar rápido, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa tribulação que estamos passando, irmãos, essa fase difícil, ele está dizendo que é momentânea. Momentânea é breve, passa rápido, é num piscar de olho. Mas isso vai gerar em nós, irmãos, um peso de experiência, um peso que nós estamos absorvendo algo que é muito excelente, que é a glória de Deus. Essas tribulações que nós já passamos no decorrer dos nossos anos e da nossa vida, ela vai nos encalejando para podermos ter mais firmeza. É igual um profissional numa empresa. O Zé já lidou muitas pessoas ali no CAPES, todo tipo de pessoas, psicológico de tudo quanto é jeito, uns bons, outros mais agitados, tal. Lhe deu uma momentânea tribulação. Hoje o Zé está numa área aí, ele também passa por vários, vai visitar um cliente, tem um cliente xarope,
tem um cliente ignorante, tem um cliente que não quer atender, tem um cliente que não sei o quê. Tem muito, uma leve momentânea, passa rápido. No trabalho é a mesma coisa. Nós vamos adquirindo experiências, em tudo na nossa área, a gente vai adquirindo experiência. O Hélio ficou por mais de 30 anos na saúde, adquiriu muita experiência. O irmão Nelson também é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Então Paulo está dizendo aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está dizendo, olha, isso vai passar, mas isso está produzindo em cada um de nós um peso de glória muito excelente. Isso está produzindo em nós o desejo todos os dias de um dia morar no céu com Cristo. Isso está produzindo dentro do nosso coração de nós não desistirmos, porque o anticristo está para surgir, porque Jesus está para vir buscar a igreja dele. E Satanás sabe que ele está próximo de vir, o anticristo surgir, e ele vai fazer tudo para você desanimar. Ele vai fazer tudo para você parar. Mas é tempo, igreja, de nós, olha, abraçar a nossa fé e confiar que Cristo está conosco todos os dias. Nós não podemos parar, irmãos. E aqui nós encerramos no versículo 18, que diz: não entendendo nós as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Não atentando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo para nós ficar atento, esperto, para nós não focar só nessas coisas que nós estamos vendo. E no começo do culto eu citei muito delas aqui. Será se eu estou me atentando só nessas coisas que eu estou vendo e tirando o foco daquelas que eu não estou vendo? Porque se eu começar a colocar os olhos naquilo que eu estou vendo, eu vou começar a tirar o foco e os olhos daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo ainda o anticristo voltar. Eu não estou vendo ainda o arrebatamento da igreja. Eu não estou vendo ainda um avivamento exterior dentro de cada um de nós. Mas eu começo a observar as coisas desta vida, que eu começo a tirar o foco da cruz, que eu começo a tirar o foco de Jesus, eu começo a tirar o foco desse propósito que Jesus quer para a minha vida. Por isso que Paulo está dizendo aqui, não atentando-nos nas coisas que se vê. Nós não podemos se atentar só nessas coisas que nós estamos vendo, que é passageiro, que vai ficar. Eu vou dar 5 segundos para você pensar. O que nós estamos atentando, ele é passageiro ou ele é eterno? O que nós estamos atentando, nós estamos vendo com os olhos físicos ou almejando com os olhos espirituais? Porque Paulo está dizendo, não atentamos nas coisas que se vê. Mas preste atenção aqui num detalhe aqui. Paulo está dizendo assim, não atentando-nos para as coisas que se vê. Não é que você tem que parar de sonhar. Só Paulo está alertando a gente para que os nossos olhos não estejam focados naquilo que eu estou vendo e eu esquecer daquilo que eu não estou vendo. De repente eu foco muito no que eu estou vendo, Zé. Aí eu esqueço dos acordos que estão se fazendo, das coisas que estão arrodeando a igreja. Eu esqueço que o anticristo está preparando o terreno dele. Eu não estou olhando porque é espiritual, é o que Paulo está dizendo. Eu só estou vendo o físico, o material, eu só estou vendo a chácara, eu só estou vendo uma casa, eu estou focando no apartamento, eu estou focando num terreno, eu estou focando em algo que eu estou vendo. O anticristo está rodeando a igreja, está preparando o terreno dele, está preparando a vinda dele, está preparando o cenário.
Paulo está dizendo, não atentando-nos nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que eu estou vendo, elas são temporais, ela vai passar, ela vai ficar, eu não vou levar, mas as que não se vê, elas são eternas, é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir, é para lá que a igreja tem que almejar ir. Mas eu estou dizendo isso para vocês, não é para nós parar de sonhar, não é isso, é para nós não focar aqui, Zé, mas abrir os olhos. Sabe quando você, quem já foi caçador já sabe, está focado aqui na caça, né? Não pode tirar os olhos, está focado, está aqui, mas está com os ouvidos atentos. Opa, ele vai pisar ali, eu estou preparado aqui. Então é dessa maneira, é nós, irmã Roseli, não tirar os olhos do espiritual, Hélio. É não tirar os olhos de Jesus, é não tirar os olhos do que está acontecendo à nossa volta, é continuar fazendo, é continuar estudando, é continuar trabalhando, é continuar fazendo, porque não é pecado você continuar trabalhando, estudando, fazendo. Eu me formei com 50 anos, fiz engenharia, terminei com 50 anos. Eu vou para o inferno porque eu terminei engenharia? Não. Eu continuo fazendo, mas o foco está nele. Eu continuo trabalhando, mas no meu trabalho eu estou produzindo para ele. Eu continuo fazendo, mas eu estou fazendo para ele. Irmãos, vamos ficar de pé. Continue, irmãos, focado no Evangelho de Jesus Cristo. Continue focado em Jesus, irmãos, porque eu acho que uma das coisas que nós precisamos urgentemente hoje, irmãos, é orar pelos nossos. É orar para que Deus salve os nossos enquanto há tempo. Os nossos. Vamos fazer que nem Noé. Noé conseguiu salvar a família deles. Aí eu pergunto aqui para nós. Hoje nós estamos aqui. Onde estão os nossos filhos? Estão servindo a Deus? Não. Então nós temos urgentemente, irmãos, não de intimidados, não de fazer com que eles venham à força, não, é orar, jejuar, chorar aos pés do Senhor, falar com o papai, papai, salva o meu filho, salva a minha nora, salva o meu neto, salva a minha casa, porque uma hora Deus vai, talvez Deus não está usando a gente para salvar, mas no trabalho deles, Deus vai falar, vai usar uma pessoa, e aquela fala daquela pessoa vai tocar no coração da pessoa, e é isso que nós precisamos, irmãos, ver nossa família para o céu, ver os nossos filhos estar na glória com Cristo e conosco também, porque que duro, irmão, que tristeza, você chegar no céu, claro que lá você não vai saber se teu filho foi ou não foi. Mas vamos fazer aqui uma conjectura. Vamos imaginar que você chegou no céu. Claro que você também não vai ter esse sentimento, porque senão não era céu. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Não é bíblico, mas com uma comparação. Você está no céu. Aí eu estou lá procurando o John. Cadê o John? Cadê o John? Cadê o John? Claro que no céu eu não vou ter sentimento, senão não é céu, eu vou sofrer. Só estou dando um exemplo, né, irmão? Cadê o John que eu não estou vendo? Cadê o John que eu não estou vendo? No céu a gente vai reconhecer as pessoas, aquelas pessoas que nós estamos vendo. Nós não vamos pensar mais, cadê o Renan? Cadê a Luciana? Não, não vai ter sentimento lá. Vai lugar de alegria, de gozo, de esplendor, de coisas maravilhosas. Mas eu falando, cadê o John? Cadê o Renan? Cadê o Henrique? Cadê a filha, o filho, o neto? É isso, irmãos, que nós temos que nos atentar. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando os nossos filhos virem. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando mais uma oportunidade
para que aqueles que ainda estão ali, eles possam vir. Aí você me pergunta, o que eu faço? Só nos restaurar, irmãos. Porque um testemunho nós estamos dando. Uma vida de mudança nós já demos. O Nelson já deu mais do que um bom testemunho. Vocês e eu já demos mais do que um bom testemunho. Dentro da nossa casa nós procuramos dar o nosso melhor. Os filhos veem o nosso comportamento. Não vem porque o diabo ainda continua cegando e surdando eles, colocando surdez para não ouvir e não ver. Paulo era perseguidor até chegar em Damasco, antes de Damasco. Quando chegou em Damasco, aquelas escamas caíram. Os nossos filhos estão com aquelas escamas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo de bom na nossa vida. Os nossos filhos não conseguem enxergar que quando entra dentro da nossa casa vê paz, vê uma casa mudada, transformada, um ambiente espiritual abençoado. Não consegue ver. O filho do irmão Nelson não consegue ver ele, um ex-alcoólatra e hoje um homem que serve a Deus. Não consegue ver. Não consegue, irmão, porque o diabo cega. Acha que é normal, não. Poderia entender, poxa vida, meu pai. Eu conheci meu pai diferente, hoje ele está uma bênção. Eu vou buscar esse Deus também. Mas não quer, irmãos. Não busca. Porque o diabo está segurando. O diabo está segurando. E nós precisamos saber de quê, irmãos? Nos unir em oração. Com jejum e oração. Nós poderíamos, irmãos, nós aqui dessa igreja, fazer um propósito de oração pela nossa família. Não é uma campanha, não, é um propósito de oração. Sabe? Vamos pedir a direção do Espírito Santo para a gente fazer isso. Fazer um propósito de oração pelos nossos filhos, colocar o nome dos nossos filhos no grupo ali, interceder na madrugada, orar por eles, jejuar por eles. Sabe, irmãos, até Satanás desprender essa cegueira que está nos olhos dele, esse entendimento deles. Porque a Bíblia diz que a casta de demônios só sai por meio de oração e jejum. Nós também relutamos muito, Zé, para chegar aonde nós chegamos. Mas Deus nos abraçou. Em nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso, igreja. Desculpa o horário, irmãos. Hoje avançou um pouquinho, mas glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio. Ô Papai querido, fala o nome do teu filho aí, se você puder, baixinho, se não quiser falar. Salva o John, meu Deus. Salva o John Asley. Salva a noiva, meu Deus. Ô Jesus Cristo, toca no coração dele, Pai. Eu sei que hoje ele foi ali para a Americana, está preparando o casamento dele, preparando as coisas do casamento dele, Pai, que vai casar no final desse mês. Oh, Papai querido, ele é um menino de coração bom, uma pessoa boa, mas só o fato da pessoa ser bom, Pai, não vai para o céu. Só o fato da pessoa ter um coração bom, Pai, não vai para o céu. Precisa nascer de novo, precisa se render a Cristo, precisa viver em novidade de vida, em santificação, em santidade. Precisa receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da vida dele. Precisa se curvar aos pés do Senhor em arrependimento e viver em nova vida. Oh, Papai querido, salva ele, Jesus. Eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, eu tenho tios, eu tenho primos. Papai, eu tenho muitos, meu Deus, que já se renderam ao Senhor, mas tem muitos que ainda se encontram na escuridão, Pai. Oh, Papai querido, visita todos eles nesse momento. Visita os filhos dos meus irmãos que aqui estão aqui nesse momento, meu Deus.
que eles consigam encontrar um local para congregar, meu Deus, que seja próximo a eles, que eles procurem algo, procurem um local, meu Deus, para buscar o Senhor, se entregar, para congregar, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu papai querido, o filho da Lurinha, que está lá na França, um lugar, meu Deus, onde o esfriamento espiritual bateu. A filha do Hélio também, que está fora do país, também se encontra num país que também o esfriamento chegou, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, tocar naquelas vidas, tocar naqueles corações para não esfriar, para não parar. Incomoda, meu Deus, incomoda eles. Eu te peço pela Aparecida, meu Deus, que o Senhor visite a Aparecida, lá no Paraná, meu Pai. Não sei como é que está o estado dela, Pai. Não sei como é que está a vida dela, meu Deus. Mas eu sei que ela está nas tuas mãos. Cuida do Sebastião, do Benedito, né? O pai do irmão Nelson. A mãe também, meu Deus. Cuida dela. Cuida, papai querido, de todos nós. E continua nos abençoando em nome de Jesus. Visita a irmã Terezinha, lá em Minas Gerais. Cuida da saúde dela, meu Deus. Porque fé eu sei que ela tem. Oh, papai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Cuida do pai do Zé, que está talvez passando dos 80 anos. Cuida dele, Jesus. A mãe da Lourdinha também, que está numa idade avançada também. A irmã Ivone, o irmão Nelson também, que já estão aí na casa dos 80 anos. Obrigado, papai. Aqueles que têm pais, que o Senhor cuide dos pais de vocês. E vocês que são pais, que Deus dê sabedoria para você cuidar dos filhos, dos netos, saúde. Aleluia. Glória a Deus. Cuida do Luiz, Pai. Cuida da família da Edileuza. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu papai querido. Que no dia 15 de novembro a família da Edileuza esteja conosco. A família do Carlos esteja conosco. A família do pastor Marcos. A família minha. A família do Zé Antônio, do Nelson, do outro Nelson aqui também, a família de todos nós que aqui estamos, Pai, que esteja aqui conosco, e que o Senhor possa usar quem for pregar, meu Deus, que seja uma palavra abençoada que sai direto do teu trono, Pai. Uma palavra para impactar o coração do pecador, meu Deus. É isso que nós queremos, meu Deus. Que a festa seja completa no céu. Onde nós vamos ver familiares nossos se render a Cristo. Se render aos pés de Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. E a Deus, toda a glória. Deus abençoe.